Bom dia, graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Louvado seja Deus, que bênção estar aqui com vocês. Muito obrigado, Pastor Jefferson, pela hospitalidade, pela oportunidade, a maneira que eu venho sendo tratado e recebido. A minha oração é que Deus trate vocês como vocês estão me tratando. E certamente serão muito abençoados. Deixa eu bater um papo aqui com eles primeiro. Eles são surdos? Vocês não entenderam nada? Alguns entenderam, né? Pois é, o minuto de silêncio serve para isso, para a gente aprender esse idioma que nos possibilita comunicar com essa turma. Esqueci de falar meu sinal, falar o sinal para eles. Por que você riu? É meu sinal, letra M de Manu, e aqui é porque eu sou muito alto. É porque eu sou alto, entendeu? Minha avó, quando eu comecei a ficar careca, fui visitar minha avó, que mora lá em Tombos, Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequena de onde eu venho. E aí eu cheguei lá e começando a ficar careca, ela olhou e falou: "Ô, meu filho". Aí eu falei: "É, vó, tô ficando careca, né?" Fala, meu querido, abri a água, não está aberta. Obrigado, então. Aí, falei: "Tô ficando careca, vó?" Aí ela: "Não, meu filho." A vó é maravilhosa. "É que você cresceu demais, passou do cabelo." Pois bem, esse meu nome, Manu Mesabarba, é italiano, tá? Do meu avô, veio da Itália, fugindo da guerra, 1942, ele chegou com 9 anos de idade. Chegou no Rio, foi trabalhar nas roças de café em Minas, e lá casou, formou família, e nós somos lá de Tombos, Minas Gerais. Depois eu passei a adolescência em Volta Redonda, onde converti e contei um pouco da história ontem aqui, e depois fui para São Paulo. Eu joguei basquete e andei de skate profissionalmente. Então, morei 4 anos em São Paulo, depois casei em Volta Redonda e fui para o Espírito Santo, uma oportunidade de emprego, e passei 10 anos em Guarapari, e lá veio a vocação, a formação, a consagração, e depois eu fui para Vila Velha, já para pastorear a Igreja Batista Guaranhuns. Fiquei lá 8 anos, Deus abençoou de forma extraordinária, e há 3 anos estou em São Paulo, na zona leste da capital, pastoreando a PIB do Itaim Paulista, uma igreja muito relevante, uma igreja missionária, uma igreja maravilhosa, que tem cuidado de nós ali e tem sido um momento muito precioso. O Itaim Paulista é um bairro de 500 mil habitantes, fica ao lado de Itaquera, que é maior ainda, e atrás, na zona leste, tem Guaianazes, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Nós estamos também vizinhos de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes, de forma que a meia hora da nossa igreja tem mais de 2 milhões de habitantes. Então esse é o nosso campo missionário. Se você puder, ore por nós. A nossa ideia é alcançar. Nós já temos membros em todos esses bairros e cidades à nossa volta, e a ideia é expandir cada vez mais e ganhar mais paulistas para Jesus. Itaim Paulista, tá bom? Não é o Itaim Bibi, tá?
O Itaim Paulista é na Zona Leste, o Itaim Bibi é na Zona Sul. É um bairro pequeno, vertical, dos bibilionários. A turma lá é forte, né? Aí a gente brinca lá que eles são o bibi e a gente é o fonfon. Lá eles comem caviar e nós comemos o que vier. Entendeu? Então estamos lá e é uma bênção. Bibi Itaim, depois você nos procure lá nas redes sociais, uma igreja bem legal. Coloca aí para mim, meninos, não sei quem é que está na projeção aí, quem é? Lá em cima? Top aquela sala lá, hein? Muito bem feita ali. É uma menina que está lá? É uma menina. Como é que é o nome dela? Ayla. A-Y-L-A. Que bênção. Eu achei que você era Robertinha, não é não, né? Quem é a Robertinha? Cadê? É você, Robertinha? Eu trouxe um recado de Deus para você, tá? Que Deus já está preparando o seu varão. Você não precisa ficar ansiosa, tá bom? Que já está vindo já. Num cavalo branco, um príncipe de Jesus. Recebe, menina, isso aí. Vamos, Ayla, coloca aí então para nós, 1 Timóteo, isso menina, 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente tem a tendência de interpretar esse versículo de forma equivocada. A gente acha que ninguém despreze a tua mocidade é Deus falando para os jovens e dizendo: jovens, não despreze a tua juventude, não gaste a sua mocidade com as coisas do mundo, que você pode se arrepender depois, etc, etc, etc. Essa mensagem é bíblica, mas ela está lá em Eclesiastes. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto faz parte da carta de Paulo a Timóteo. Então, é o Paulo falando para o Timóteo: Timóteo, não permita que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. É isso que quer dizer. Não permita, Timóteo, que pelo fato de você ser jovem, pastoreando agora a igreja de Éfeso, que tem presbíteros, que tem anciãos, líderes muito mais velhos que você tem idade para ser filho ou neto dos líderes da igreja de Éfeso. E esses líderes que tinham idade para ser pai ou vô do pastor Timóteo, e Éfeso naquele tempo era uma das maiores igrejas, uma cidade portuária, uma das maiores cidades, e uma igreja muito cheia, sabe, de gente, mas também a sua liderança muito cheia de si. Nós somos ovelhas do pastor Paulo, porque Paulo, nas suas viagens missionárias, quando escolheu uma igreja para ficar por 3 anos pastoreando, fomos nós que Paulo escolheu. Nós somos a PIB de Éfeso. Sabe, orgulho de PIB? Todas as PIB sofrem. É o orgulho de PIB. A PIB de Éfeso também sofria. Nós somos grandes, nós somos os melhores, nós é que sabemos fazer, e a nossa liderança bem madura, bem antiga, aleluia, louvado seja Deus. E estavam fazendo da vida do Timóteo um inferno. Coitado do pastor Timóteo, um pastor jovem, crente, piedoso,
discípulo de Paulo, só que a igreja de Éfeso foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. E aí, quando você olha para o currículo de Paulo, coitado do Timóteo, é covardia. Porque Paulo é poliglota. Paulo fala os 4 idiomas do seu tempo. Paulo fala aramaico, porque é judeu, lê, escreve e conhece o hebraico. Ele fala latim, que é a língua do império, e ele, como cidadão romano, precisava saber. E ele fala fluentemente o grego, que era o idioma universal daquele tempo. Paulo estudou em Alexandria, Harvard, da época. Paulo é de Tarso. Sabe esses lugares assim que quando você, o fulano mora em tal lugar, você fala, Alphaville, sabe esses lugares assim? Rio Verde. Então Paulo era rico, por isso que ele tinha cidadania romana, é muito caro. E Tarso era um lugar uma concentração de riqueza muito alta. Então o cara é rico, o cara é poliglota, é cidadão romano, estudou em Harvard, Alexandria, fez engenharia civil, fazedor de tendas. Mas também foi para Jerusalém, foi aluno de Gamaliel, o maior rabino da época, dominava a Tanakh, que nós chamamos de Antigo Testamento, Torá, Nevim, Ketubim, a lei, os profetas e os escritos. Olha o currículo desse homem. Ele conversa de qualquer assunto, com profundidade. E ele, então, planta a igreja de Éfeso, passa lá um bom tempo pastoreando aqueles irmãos, só que a missão dele continuava. Ele não era pastor, mestre. O dom dele era apostólico. Então ele tinha que continuar desbravando e plantando igreja. E aí, em Atos 20, conta como ele despediu daquela igreja, lá em Mileto. Ele nem chegou em Éfeso, porque se ele pisasse lá, o povo não deixava ele ir embora. Então, de Mileto, uma ilha, antes de chegar em Éfeso, ele pediu para os líderes da igreja de Éfeso virem até Mileto, e ali ele se despede, fala, eu amo vocês, o tempo que eu estive com vocês, vocês sabem como que eu me comportei, como que eu pastoreei vocês, mas eu não sou de ficar preso na igreja local. Então vocês podem voltar para Éfeso e eu vou continuar a minha carreira. Nada tenho na minha vida como precioso, senão que se cumpra a carreira que está diante de mim, pregar o evangelho da graça de Jesus. Tchau para vocês, eu vou seguir meu rumo, mas eu vou mandar um menino bom lá para pastorear vocês. Pode ficar tranquilos, vocês não vão ficar sem pastor. Eu vou mandar um menino bom lá. Aí eu imagino o dia que o Timóteo chegou lá. Uma casa, provavelmente grande, em Éfeso, onde a igreja se reunia de maneira meio escondida por causa da perseguição. E um belo dia bate na porta, vão atender um jovem, um menino, igual a gente fala lá em Minas. Uns meninos aí, ó. Aí chega lá o Timóteo, tadinho, com a malinha dele. Oi, é aqui que reúne a igreja? É sim, pois não, você quer falar com quem? Não, eu sou o Timóteo, o Paulo mandou eu vir pastorear vocês. Aí, só um minutinho, vão lá na liderança, os presbíteros de Éfeso. Tem um menino lá fora dizendo que é nosso pastor. Aí os caras, que é isso, nosso pastor? Nosso pastor é Paulo. Aí vai lá. O que você quer, menino? Aí o Timóteo, devia ser magrinho assim mesmo. Não, Paulo mandou eu vir pastorear vocês. Aí, imagina a cena. O mais novo tinha 70.
olhando para ele assim, aí, você veio pastorear a gente? É, eu vim. Mas você é de onde? Ah, eu sou daqui de perto, eu sou filho da Nice, neto da Lloyd. Conhecemos não, mas você fez teologia onde? Não, fiz teologia não, meu pai é grego, na verdade eu quase não sei Bíblia. O que eu sei é que eu aprendi com Paulo, uns 3 versículos com a minha avó. E Paulo mandou você pastorear a gente? Foi ele que mandou. Então, se foi Paulo que mandou, pode entrar. Olha só. Aí o Timóteo começa a pastorear a igreja. Começa a pregar, ensinar, exortar. E os presbíteros, quem é esse menino para falar assim com a gente? Esse menino tem idade para ser meu neto, como é que ele vai me pastorear? Entendeu? Choque de geração. Sempre acontece. Aí o Timóteo, coitado, se virando com poucas ferramentas que tinha, seminarista que nem formou, vai assumir a PIB de Éfeso, do pastor Paulo de Tarso. Aí Paulo está lá em Roma, o Epafrodito, que era de Colossos, que estava em Éfeso trabalhando no porto, e ouviu o evangelho através de Paulo e foi o pioneiro da igreja de Colossos, trabalhava para o império e estava em Roma, resolvendo uma questão, e passou lá na casa onde estava Paulo para visitá-lo. E aí Epáfras, que o nome dele é Epafrodito, mas Paulo chamava de Epáfras, apelido. Como é que está a turma lá da Ásia Menor? Porque você sabe, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, 9 cidades ali da Ásia Menor. E aí o Epáfras diz: ó Paulo, o negócio lá está indo bem, as igrejas estão crescendo. Agora, a nossa igreja mãe lá está tendo uma dificuldade. Epáfras, o que está acontecendo? A PIB lá de Éfeso, o senhor sabe, né? Muitos líderes, presbíteros, uma turma mais velha, né? Que acha que tem mais idade, tem mais autoridade. Eles estão acabando com Timóteo lá, Paulo. Que é isso, rapaz? Aquele povo eu que ganhei, discipulei, eu que mandei o Timóteo para lá. Como é que eles vão prejudicar a vida do menino? O menino é bom. Não, Paulo. Eles não estão aceitando o pastoreio do Timóteo, não, dizendo que ele é muito novo. Ele é muito jovem, ele é muito... Ô, Ayla, você pode botar de novo, filha? Pode deixar direto aí, que isso aí é meu esboço. Se eu não tiver isso aí, eu me perco. Obrigado, filha. Aí o Paulo pega, me dá um pergaminho aqui. Ô, igreja de Éfeso, Timóteo, meu discípulo, é o seguinte... Timóteo, esse povo aí me conhece. Quem mandou você para aí fui eu. Então, quem botou a mão na sua cabeça foi eu. Então, Timóteo, é o seguinte: você não pode permitir que essas coisas aconteçam. Esse povo aí tem que te respeitar. Não é porque você é novo que eles têm direito de te desrespeitar. E aí Paulo vem falando tudo que o Timóteo precisa fazer para conseguir ganhar autoridade em Éfeso para pastorear aquela igreja com líderes difíceis. E aí ele taca essa frase: Timóteo, não permita que ninguém te despreze, só porque você é jovem. E aí eu imagino o Timóteo perguntando: mas como que eu faço isso, Paulo? Eles são muito mais velhos, eles são muito mais experientes, eles foram suas ovelhas, eles ficaram mal acostumados, agora eu que tenho que pastorear eles. Quem sou eu, Paulo? E aí Paulo dizendo: meu filho, ministério não tem a ver com currículo, ministério tem a ver com chamado. Não importa o seu currículo,
Você foi chamado, não esqueça, nós botamos a mão na sua cabeça, você precisa honrar isso, então não dá mole não, Timóteo. Tá bom, Paulo, mas o que é que eu faço? Bom, eu vou te dizer então 5 coisas que você precisa fazer, que se você fizer, eles vão te respeitar. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. A palavra é de Deus e Ele vai continuar falando com toda a igreja. Mas o congresso é da juventude e essa é a palavra de um apóstolo para um pastor jovem, que está sendo desrespeitado por causa da sua idade. Deus vai falar com toda a igreja, mas eu quero falar umas coisas para os jovens aqui. 30 anos para baixo, é com vocês a conversa. 5 coisas que a juventude precisa fazer para ser respeitada pelos mais velhos e líderes da igreja. Eu trabalho com juventude há muito tempo. Eu rodo esse país pregando há muitos anos. E geralmente a gente vê um padrão nas igrejas. E o padrão é a juventude querendo inovar e quem paga a conta querendo podar. A juventude querendo fazer coisas diferentes e quem paga a conta forçando para que os jovens permaneçam fazendo só as mesmas coisas. Esse é o padrão que a gente encontra. A molecada querendo voar e os pais e os avós abafando. Era exatamente o que estava acontecendo lá em Éfeso. Ou seja, isso não é um privilégio da nossa geração. Isso sempre aconteceu na igreja. Quem tem mais idade acha que porque tem mais idade pode mandar, e quem tem menos idade, logo menos recursos, fica refém de quem tem mais recurso, que são os mais velhos. Esse é o padrão que a gente encontra, desde Éfeso até hoje. Então, Paulo deu, quase 2000 anos atrás, a receita para o Timóteo. Então, o que eu quero colocar uma lupa e jogar luz aqui para vocês, não é minha opinião, minhas ideias. Eu não tenho a menor ideia do que fazer para resolver esse problema. O que o Paulo, inspirado por Deus, falou para o Timóteo que poderia resolver o problema é: o jovem que quer ser respeitado na igreja precisa ser um padrão. É o que está escrito ali. Padrão dos fiéis, ou seja, ele precisa bater no peito e dizer para toda a igreja: ei, olhem para mim, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. E aí Paulo diz que se o jovem for um padrão nessas 5 áreas, ele ganha o respeito de toda a igreja. E isso funciona. Porque da mesma forma que eu vejo o padrão acontecendo em todo lugar, eu vejo que quem coloca isso em prática resolve o problema. E o problema é: os jovens precisam ser um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso significa que, se o jovem tiver palavra, a igreja respeita ele. E palavra nos 2 sentidos. Primeiro, no sentido humano, social. Tem que ter palavra. Se falou, cumpre. Se combinou, faz. Por que que a juventude não é respeitada? Porque é uma juventude que geralmente não tem palavra. Nós vamos ganhar Rio Verde para Jesus. Aí vai no congresso, aí canta a música, e aleluia! E segunda-feira não quer mais nada. Aí dormiu, acordou com preguiça, aí
atrasou para o compromisso. Como é que a igreja vai respeitar uma juventude que não tem palavra? Não tem como. E num outro aspecto, a juventude tem que ser um padrão na palavra de Deus. Ou você vai me dizer que o padrão é que a faixa etária dos 12 aos 25 são os que mais sabem Bíblia na igreja. Agora eu quero ver o dia que os jovens e adolescentes for o recorte etário e geracional que mais sabe Bíblia na igreja. Adolescente, professor de EBD. Por quê? Porque esse menino sabe mais que todo mundo. Aí a gente começa a olhar com outros olhos e respeitar. Mas qual é o problema? Cadê o adolescente que sabe mais Bíblia que todo mundo? Cadê o jovem universitário que sabe tudo do curso que ele está fazendo? Sabe tudo das novidades tecnológicas? Tem que saber tudo de Bíblia também. Então cadê? Cadê o jovem que é o diretor da EBD, porque ele é o que mais sabe Bíblia na igreja? Já pensou o dia em que um pastor, lá na igreja que eu pastoreio, e desde quando eu pastoreio, eu sonho com isso, eu trabalho para isso, eu luto para isso. O meu sonho é um dia eu ter uma dúvida e eu ligar para um adolescente ou um jovem para tirar a dúvida com ele. Rapaz, estou estudando esse texto aqui. Você que tem aquele comentário top lá, que nem eu tenho, você que já pregou nesse texto aquela vez que foi uma bênção, o que você tem para me dizer desse texto aqui? Um pastor tirando a dúvida com um jovem da igreja. Você já viu isso? Não tem. Mas por que não tem, se eles têm acesso a tudo? Tem um monte de aplicativo, tem um monte de coisa aí que eles podiam estar dominando para saber mais Bíblia que todo mundo, para a gente respeitar eles. Só que é muito raro e geralmente inexistente. Então, por que geralmente a igreja e quem paga a conta não respeita as novas gerações? Porque geralmente também não tem palavra. Segundo, procedimento, o testemunho, a maneira como você vive, a maneira como você se comporta. Se um jovem, um adolescente, tiver um testemunho poderoso, se comportar de um jeito cristão, correto, ético, agradável, um menino gente boa, um menino que cumprimenta todo mundo, um menino que ajuda, um menino solícito, proativo. Que bênção esse menino, olha o procedimento dele. Eu tenho certeza que a Bíblia, se as novas gerações tiverem mais palavra e tiver mais procedimento, vão começar a ser mais respeitadas por todas as outras gerações. E no amor, tem que ser um padrão no amor. A juventude amorosa, adolescentes amorosos, que cuida, que ajuda, que se preocupam com os idosos. Esses dias a gente fez lá na igreja a gente chama de Conectando Gerações, para diminuir esse espaço. E a juventude foi no encontro da felicidade, que acontece no sábado de 15 em 15 dias de manhã. Aí a juventude foi. E qual foi a ideia? Os idosos falaram para eles quais eram os desafios e as dificuldades que eles enfrentam.
a enfermidade, as dores, as medicações, e isso e aquilo. E aí eles trocaram. Então, uma irmã lá que andava de cadeira de roda. Aí o menino sentou na cadeira de roda e teve que passar o sábado inteiro só de cadeira de roda nas programações da igreja. Aí ele percebeu a dificuldade daquela idosa. Aí o outro adolescente pegou a muleta do outro idoso e teve que ficar o sábado inteiro andando com aquela muleta. E aí ele percebeu: nossa, mas é muito ruim andar com essa muleta o tempo inteiro. E aí a gente foi trocando. Então vai ter agora o culto da saudade, só com as músicas que a Felicidade escolheu. Mas quem é que vai tocar aquelas músicas? Os adolescentes. Conectando gerações para diminuir esse espaço. Então, queridos, Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, você é jovem, mas tem um jeito de você ser respeitado, de você ser valorizado, de você ser ouvido na igreja. E o jeito é esse: você precisa ser um exemplo na palavra, no procedimento e no amor. E a palavra que Paulo usa aí para amor é ágape. Não é filos, amor fraterno, de amigo. Não é eros, amor de um casal. Não é estorguê, o amor de laços familiares. É ágape, o amor incondicional e sacrificial. O grego usa essas 4 palavras que podem ser traduzidas por amor. O problema é que no português a gente só tem uma palavra. O único verbo é amor. Eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu cachorro. Aí o grego olha isso e fala: não é possível. Não tem como você sentir a mesma coisa pela mãe, a esposa e o cachorro. Então ele dá nome diferente. Sua esposa é eros, sua mãe é estorguê, seu cachorro é filos. Só que tem o ágape também, né? E aí o menino, uma vez, eu explicando isso na EBD, o menino perguntou: então se eu estiver com a minha namorada na rua e aí vem um bandido e vai assaltar, minha namorada é brava, não quer entregar o celular, e começa aquela coisa, né? Aí o bandido pega a arma e vai dar um tiro na minha namorada, aí eu pulo na frente da bala para salvar minha namorada. Esse aí que é o ágape? Eu falei: não, esse aí é o eros, é para salvar a namorada. Aí se fosse minha mãe, aí seria o estorguê. Se fosse um amigo, aí seria filos. Ele: ué, Manu, então quando que é o ágape? O ágape é quando chega a polícia. Aí a polícia vai atirar no bandido. Aí você pula na frente da bala para salvar o bandido. Esse é o ágape. E aí? Vamos amar? É essa a palavra que Paulo está usando aí, ó. Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, eu sei que você está com raiva deles, eu sei que você está triste com eles, eu sei que você se sente mal porque eles estão te desrespeitando, eles não te ouvem. Eu sei que é difícil, mas você precisa amá-los. Paulo, mas eles não merecem meu amor. Por isso que é o ágape. Do mesmo jeito que Jesus te amou, Timóteo, e você não merecia, você precisa amar essa igreja, mesmo que alguns não mereçam. Por isso que toda vez que o Novo Testamento vai mandar a gente amar uns aos outros, é com ágape.
E você sabe que a compreensão desse negócio me libertou de um peso muito grande que eu carregava? Conhecereis a verdade e a verdade libertará, né? Pois bem, eu estudei o Novo Testamento e não há nenhum mandamento recíproco para a igreja de que nós precisamos nos amar com filos. Não tem. Ou seja, o filos é o amor fraterno, amizade, gostar da companhia, é o filos. E eu sofria muito com isso, irmão. Eu não estou falando para você fazer, não, estou te contando como é que aconteceu comigo. Não estou fazendo uma doutrina, estou contando uma história. Eu tinha a consciência muito pesada. Você não, porque você é outro nível de crente. Mas quando eu botava a minha cabeça no travesseiro, depois de uma programação na igreja, programação, pensa num negócio para dar briga nos crentes. Nossa Deus, congresso, acampamento, ai, misericórdia, Jesus. Vamos fazer um evento? Vamos. Ih, vai brigar. Aí eu botava a cabeça no travesseiro e eu falava assim: Jesus, me perdoa, me ajuda. O Senhor manda amar o irmão, mas eu vou falar para o Senhor, não está dando não. Porque eu achava, na minha mente ocidental e romântica de Hollywood, eu achava que amar é gostar, abraçar, beijar, querer ficar junto, concordar com as ideias. Ai, eu amo essa pessoa, eu amo a companhia dela. Eu falava: Jesus, não tem como, porque tem gente que não dá para ficar 5 minutos. E eu sei que eu também, quando estou em alguns grupos, eles não me aguentam por 5 minutos, por causa das nossas diferenças. Então tem grupo que eu tenho mais facilidade de aguentar por 2 horas, e eles me aguentam por 2 horas, mas tem grupo que 5 minutos é uma eternidade. E eu fiquei com essa crise muitos anos. Eu achava que eu não era crente, porque eu não consigo amar o irmão, porque para mim amor era isso. Só que aí eu descobri que o Novo Testamento não manda eu amar com filos, manda eu amar com ágape. Isso significa que, estou só te contando uma história, é coisa minha. Ah, o pastor Manu mandou nós fazer isso. Mandei ninguém fazer nada. Você se vira para lá com o pastor Milton. Já que o Novo Testamento não manda eu mandar com filos, então eu posso não gostar da companhia de alguém. Agora, se esse alguém precisar de mim, eu tenho que estar disposto a me sacrificar para ajudar ele. Você entendeu? E eu vivi isso na prática. Deus tem um jeito de me ensinar as coisas. Eu já falei com ele: Senhor, vamos só no livro, só eu leio o livro e o Senhor me ensina. Aí ele fala: não, você vai viver, você aprender vivendo. Eu congregava numa igreja, congreguei em poucas igrejas na minha vida, então vai ser fácil você descobrir qual que é. Mas você não é fofoqueiro, você não vai ligar para isso não. Aí, a igreja começou a me dizer: Manu, você leva jeito para pregar. Aí eu: amém, glória a Deus, mas eu não gosto de pregar não. Manu, você leva jeito para dar aula para os meninos, olha, os meninos gostam da sua aula. Mas eu não sei não. E eu fugindo, e a igreja: não, vamos, vai para o seminário, e eu: não quero, e vai. Aí, ok, eu aceitei. Você quer fazer um story? Dá licença, gente, vamos ajudar a menina da mídia. Midianitas, é uma tribo, louvado seja Deus, são bênção.
Aí, vamos para a assembleia, votar para enviar o Manu para o seminário. E tinha um menino lá que não gostava de mim. Estava no direito dele também. Depois eu entendi isso, que eu sofria. Ai, ele não gosta de mim. É o direito dele também, ué. Você também não é tão alecrim dourado assim, não. Que todo mundo tem que gostar de você. Aí, ele era dos jovens, eu era dos adolescentes. Pensa numa guerra. Jovens contra adolescentes. Coisa linda de Jesus na igreja. Aí foi para a assembleia, o menino levantou na assembleia. Eu não estava, lógico. Mas o povo é fofoqueiro. Contou tudo para nós depois. É terrível o problema na igreja porque nós é fofoqueiro. Aí, diz que ele levantou na assembleia e falou: não devemos enviar esse cara para o seminário, porque ele não tem chamado, não vai se formar, vamos gastar dinheiro à toa, e ele ainda vai envergonhar o nome da nossa igreja. Aí o pastor: obrigado pela palavra, mais alguém? Então vamos votar. Aí votou, deu lá 90 e poucos %, uma turma dele lá votou contra, mas passou e fui para o seminário. Estou estudando, trabalhando, cuidando da juventude, e o pau quebrando. Aí ele anunciou: vou casar, e botou o convite lá no mural da igreja. Está todo mundo convidado, vou matar um boi, vai ser top. Aí eu falei: que bênção, nós vamos comer churrasco na conta dele. Aí minha esposa: eu não vou. Eu falei: claro que eu vou, dar um prejuízo. Vamos sim, vamos comprar um presente. A minha esposa: eu não compro presente para ele. Eu falei: mas eu compro. Comprei, barato, mas comprei. E levei uma saladeira de R$19,90. E aí, ele casou, fomos todo mundo embora, sábado à noite. Quando deu 6 e pouca da manhã, do domingo, toca meu telefone. Aí a gente assustado, essa hora, meu Deus, o que foi? Aí eu atendi, eu nem vi o nome, eu: alô? Aí do outro lado a voz dele: e aí, Manuzão? Aí eu olhei, minha esposa só olhou para mim assim, ó, botou uma tromba. Eu falei: fala, meu brother. Aí: você está com aquela caminhonete ainda? Que era do meu patrão, que às vezes ficava comigo. Sim, tô. Você tem uma corda aí? Eu: tenho. Rapaz, eu tentei falar com todo mundo, não consegui. Está todo mundo cansado do casamento. Você não viria aqui me socorrer, não, cara? Eu: mas o que está acontecendo? Um frio, 6 e pouca da manhã. E eu debaixo do edredom. Aí ele: rapaz, você conhece aqui em casa, né? Eu falei: sei, já fomos aí naquela vez. Então, aquela rampinha da garagem, eu não consegui ainda cimentar ela está no barro, e choveu muito essa noite. E aí, quando eu fui sair com o carro, eu estou indo para a lua de mel, eu vou saindo com o carro travou no cano onde corre o portão, e o barro está patinando, eu não consigo ir para frente nem para trás, eu estou com o carro preso aqui na garagem, e preciso ir para a lua de mel. Aí minha esposa abriu os 2 olhos e fez assim, ó. Ela não é ruim, não. É porque ele era difícil mesmo. Inclusive, eu sou pior que ela. Aí eu falei: beleza, meu brother, tô indo. Por que eu falei tô indo? Por causa dessa lição que eu aprendi. Você não é obrigado a ter filos, mas você é obrigado a ter ágape, senão você não é crente. Eu peguei aquela caminhonete, cheguei lá, eu deitei no barro.
e amarrei a corda no carro dele e puxei ele. Ele saiu da garagem. Eu deitei na rua molhada e tirei a corda lá de baixo. Fui jogar a corda na caminhonete pensando, vou lá agora lavar a mão, dar uma, né? Quando eu fui falar com ele, ele fechou o portão e fez pam pam e foi embora. Nem obrigado ele deu. E eu fiquei com aquela corda na mão, um frio, eu todo sujo de barro. Eu olhei para o céu e falei, ô Jesus, por que você faz assim comigo, meu Deus? Não, é porque um dia eu vou te levar lá em Rio Verde e você vai contar essa história. Então tá bom. Quem entendeu o que é amor, levanta a mão. É isso que Paulo está falando com Timóteo. Se você agir dessa maneira, todo mundo te respeita. Mesmo que nem todo mundo goste de você e você não goste de todo mundo. Crente não precisa gostar, crente precisa amar. Portanto, a juventude precisa ser um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Tem que ser crente, tem que ter fé, adolescentes. É assim que a igreja gosta, é assim que a igreja respeita. É isso que Paulo está dizendo para o Timóteo. Eu sempre vivia rodeado de adolescentes e jovens, e eu tenho 2 meninos jovens em casa, 2 filhos. E aí, lá em casa sempre viveu cheio de junior. Quando eu comecei a liderar, meus meninos já tinham idade de juniores, depois adolescente, jovem. Aí um dia a gente estava, janeiro, férias, Guarapari, um pessoal que vinha do interior para a praia, eles me chamavam de pastor de verão, eu pastoreava eles no verão. Aí a gente passou o dia inteiro na praia, brincou, assistiu filme, fez um PG e tal, e pá, e aí eles tudo morto de cansado, e eu com os mais velhos, a gente acabando de assistir um filme, aí deu meia-noite, despertou um celular lá dentro do quarto, aí vem um menino lá de dentro, um adolescente com os cabelos tudo doido, e saindo assim com o celular na mão, pastor, o que foi, menino, o que foi? Ele, me dá uma Bíblia, pastor, me dá uma Bíblia, eu falei, gente, tá bom, aí fui lá, peguei uma Bíblia, dei a ele, aí ele foi lá na varanda, sentou lá no cantinho, abriu a Bíblia, passou uns minutinhos lá, eu até esqueci, concentrado no filme, daqui a pouco ele volta, aqui pastor, obrigado, hein, obrigado, aí foi indo assim, voltou para o quarto para dormir. Ninguém nem reparou. Dia seguinte, a gente tomando café da manhã, ele lá todo animado, eu falei, ei, que negócio é aquele? Despertou um celular, você veio pedir uma Bíblia, igual um Walking Dead, e o que era aquilo? Aí ele falou, não pastor, é que eu estou num propósito. Propósito? Que propósito é esse? Eu não estou querendo dar indireta para a Robertinha, não tem nada a ver não. Só estou contando a história. Ele falou, estou num propósito, pastor, para conseguir uma namorada. Eu falei, meu filho, conseguiu uma namorada? Ele, e Deus colocou no meu coração que eu tenho que orar 30 dias, meia-noite, lendo a Bíblia. Aí estava todo mundo brincando, tomando café, todo mundo parou e olhou para ele. Aí ele, eu tenho certeza, pastor, que se eu conseguir fazer os 30 dias certinho, Deus vai me dar uma namorada. Aí a galera começou a zoar ele, nós fomos para a praia, a vida seguiu. Alguns meses depois, eu fui pregar num congresso lá na cidade dele. E aí eu estou pregando, terminei de pregar, o povo veio batendo papo, não sei o quê, daqui a pouco vem ele de mão dada. E eu sentado assim, ele... E aí, pastor, beleza? Beleza. Aí o meu propósito, a menina bonita, crente, filha do tesoureiro, aleluia.
E eu olhei para ele, aí ele ficou emocionado. Pastor, posso te dar um abraço? Pode. Aí ele me deu um abraço. Aí ele falou: pastor, Deus usou sua vida para me aproximar de Deus, e olha só a bênção que eu já estou recebendo. Eu falei: é isso aí, meu filho, siga crente, firme, vai com Deus. Ô gente, era um adolescente, mas o que esse menino me pedisse, eu faria por ele. O que esse menino precisasse, eu faria por ele. Até hoje, se esse menino me ligar e precisar de qualquer coisa, eu estou às ordens para ajudar ele. Por quê? Porque é um menino de fé, mesmo tendo pouca idade. A fé da gente, quando Deus começa a responder por causa da nossa fé, isso gera na igreja um respeito por nós. Então, o que a juventude precisa é disso. Seguir a orientação de Paulo para o Timóteo, que por último diz: pastor Timóteo, você é jovem, eles não estão te respeitando porque você é muito novo, então você precisa ser um padrão de santidade. Você tem que ser puro, Timóteo. Igreja não respeita quem é impuro. Tem que ter pureza, meu filho. Você tem que ter palavra, você tem que ter um bom testemunho, você tem que amar com ágape, você tem que ser crente para inspirar a fé de todo mundo. E você precisa ser santo, separado, puro, purificado, para que a sua vida com essas características gerem o respeito que você precisa. O jovem que entendeu diz amém. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, pois isso nos deixa perplexos. Como pode um texto escrito há 2000 anos ser mais atual que o jornal de amanhã? Como pode, Senhor, esse livro revelar tanta verdade, com tanta profundidade? Obrigado porque o Senhor inspirou Paulo para escrever para o Timóteo, o Senhor preservou essa carta, o Senhor motivou gente para traduzir, para copiar, para reproduzir, e esse texto chega até nós nessa manhã, como se tivesse sido escrito agora. Um texto tão verdadeiro, um texto que faz tanto sentido, porque de fato a juventude, para ser respeitada, ouvida, e dar a essa juventude o protagonismo que merecem e que precisam, a juventude precisa fazer como Timóteo fez, ouvir a orientação de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que o Timóteo acatou, praticou e foi bem sucedido, pelo fato de que na segunda carta esse problema já não é mais mencionado. E também pelo fato de que João, no final da sua vida, o último dos apóstolos ainda vivo, foi para Éfeso suceder o pastor Timóteo, e Éfeso ainda era uma igreja muito relevante. Portanto, o ministério do Timóteo, que está entre o ministério de Paulo e de João, certamente foi um ministério saudável para a igreja de Éfeso. Com certeza, porque ele ouviu essas orientações. Que a nossa juventude ouça a tua voz, ouça a tua palavra, ouça a orientação do Senhor,
para que sejamos uma igreja multigeracional que cumpre a missão para agradar o Senhor, em nome de Jesus. Amém.